Olá, estudante, tudo bem? Continuando nossa aula falando sobre combinações, permutações e arranjo. A aula passada a gente falou sobre arranjo e permutação, aonde eu vou fazer alguns agrupamentos com os elementos que eu tenho e a ordem é importante. Então a gente viu na aula passada que quando eu tenho um grupo, um elemento, um certo número de elementos e eu quero agrupar esses elementos, se eu quero agrupar todos e a ordem é importante, isso é uma permutação. Se eu não quero agrupar todos os elementos que eu tenho, eu quero agrupar somente alguns e a ordem ainda é importante, isso é um arranjo. Então, quando a ordem é importante, ou é um arranjo ou é uma permutação. Como assim a ordem é importante, professor? Imagine o seguinte, só para a gente retomar, que a gente tem os números 1, 2 e 3. Então, se eu quiser agrupar esses números, e eu agrupar, por exemplo, dois números desse, agrupar o 1 e o 2, isso aqui é diferente de eu agrupar o 2 e 1. 1 e 2 não é a mesma coisa que 2 e 1. Embora os dois elementos fazem parte ali do grupo, a ordem é importante, porque quando eu troco a ordem, ele se torna uma outra coisa. E isso, pessoal, depende do problema. Então, quando a ordem é importante, como esse caso aqui, 12 é diferente de 21, então a ordem é importante. Isso é um arranjo ou uma permutação. Nesse nosso caso, como eu tinha 3 e eu peguei só 2, isso é um arranjo. Tá? Então, qual é a diferença do arranjo para a permutação? Se nos dois a ordem importa. Na permutação eu pego todos os elementos. Tá? Então, no caso aqui eu deveria pegar os 3 algarismos. No caso do arranjo, eu pego alguns elementos. E para os dois a ordem importa. Porque a gente vai ver hoje, a ordem não é importante. Então, a gente vai ver agora o que a gente chama de combinação. Como que isso entra, professor? Imagine o seguinte, você tem 10 alunos, pensa só, 10 colegas aí, 10 alunos, e eu quero formar duplas. Então, se eu vou formar duplas e eu pegar a Maria, uma dupla, a Maria e o João. Essa dupla Maria e João é a mesma dupla João e Maria. Então, nesse caso, de formar duplas, formar comissões, formar trios, formar grupos com pessoas, é um caso bem particular onde a ordem não importa. João e Maria é uma dupla que é a mesma de Maria e João. Então, perceba que nesse caso a ordem não tem importância. Quando eu vou formar grupos onde a ordem não tem importância, isso a gente chama de combinação. É o caso que a gente vai ver agora. Imagine o seguinte, Então, a primeira coisa que eu tenho que estar na minha cabeça, eu olho para o problema e penso, a ordem é importante aí? Não, professor, a ordem não é importante. Opa, então é bem possível que seja combinação. Então, eu vou partir para a combinação para tentar resolver o problema. E aí é o seguinte, eu trouxe um exemplo para vocês. Todas as combinações simples dos elementos A, B, C e D. Então eu quero fazer combinações, eu já estou deixando claro para vocês aqui no enunciado que eu quero combinações, portanto a ordem não importa. Mas se eu for imaginar todas as combinações possíveis, desconsiderando que eu não saiba que a ordem importa, eu vou ter o seguinte, vamos imaginar que eu posso 2 a 2, vou combinar A, B, C e D, 2 a 2, duas letras por vez. Então eu posso ter, por exemplo, o A e o B, também posso ter o A e o C, posso ter o C e o D, certo? Agora eu posso ter também, eu comecei pelo A, Aqui é o A e o B, A e B, A e B, A e C, A e D. Não vou repetir aqui porque cada um é um elemento individual, então não poderia colocar ele duas vezes, nesse caso não. Começando pelo B, eu tenho o B e o A, Eu poderia ter BA, só que o BA eu vou colocar aqui, porque o BA ele é a mesma coisa que o AB, certo? Começando pelo B agora. Eu aqui. Pessoal, não é a corona não, tá? BA, posso ter o B e C, vou colocar o B e C aqui porque ele não é igual aos outros. Posso ter o B e D, e aí fechou. Agora eu vou começando por C. Eu posso ter C e A, mas C e A eu já tenho, que é a mesma coisa que a C. Posso ter também o CB, que no caso é a mesma coisa que o BC. Posso ter o CD. O CD eu não tenho ainda, então vou colocar aqui. Agora, começando pelo D, eu posso ter o DA, que é a mesma coisa que AD. Também posso ter o DB, que é a mesma coisa do que o B
B, o DB e o BD é a mesma coisa. E posso ter o DC, que é a mesma coisa que o CD. Então perceba aqui, ó, o seguinte, eu tenho no total, se eu não fosse considerar a ordem, se a ordem fosse importante, eu tenho no total 12 elementos, tá? Só que desses 12 elementos, esse daqui é repetido, então cancela. Esse aqui é repetido desse, é a mesma coisa. Esse é a mesma coisa desse. Esse é a mesma coisa desse, aqui também e aqui também. Ou seja, se eu for considerar onde a ordem não tem importância, ou seja, o AB é a mesma coisa que o BA, eu só vou ter 6 combinações possíveis. Como é que a gente faz para calcular a combinação, professor? Eu tenho que calcular o total e depois ir cancelando as que não são iguais? Não, tem um jeito bem simples. Combinação, pessoal, de N elementos TAP. N elementos TAP significa o seguinte, ó. Eu tenho um total de elementos N, que no meu caso esse N seria 4. Vou combinar P a P. Que é esse P? 2. Então, 4 elementos combinado 2 a 2. Como é que eu calculo então combinação, professor? Isso aqui vai ser o seguinte, ó. É o fatorial do primeiro dividido pelo fatorial do segundo vezes o fatorial do segundo, do primeiro menos o segundo. Fatorial do primeiro dividido pelo fatorial do segundo, abre parênteses, primeiro menos o segundo fatorial. Poxa vida, professor, isso aí vai ficar como? A gente vai entender. Isso aqui é o seguinte, vamos aplicar isso no nosso exemplo aqui primeiro. Se eu fosse fazer esse cálculo aqui, usando a fórmula para cálculo de combinação, ficaria assim. O meu N, no caso, é 4, porque eu tenho 4 elementos. O meu P é 2, que eu estou combinando 2 a 2. Então, eu vou calcular o seguinte, combinação 4, 2 a 2. É assim que a gente fala, tá? Combinação de 4 elementos, 2 a 2. Então, isso aqui vai ser o seguinte, 4 fatorial dividido por 2 fatorial, abre parênteses, 4 menos 2 fatorial, tá? E aí eu vou resolver isso. Bom, eu sei que vai dar um 2 fatorial aqui embaixo, então eu vou copiar isso aqui até chegar no 2 fatorial e eu paro no 2 fatorial. Posso cancelar com esse 2 fatorial que está aqui embaixo. Aqui vai me dar 2 fatorial também. Cancela esse 2 fatorial com o de cima e o de baixo. Aí eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 3 vai me dar 12. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai me dar 2. E 12 dividido por 2, 6. Legal, terminou. 6 combinações possíveis. Professor, eu poderia fazer desse jeito e sempre dividir por 2, porque é sempre metade? Não, nem sempre é metade, tá? Esse caso aqui a gente dispensou metade, porque a gente está combinando 2 a 2. Se a gente estivesse combinando 3 a 3, 4 a 4, 5 a 5, depende do número de elementos que eu tenho e quanto eu estou combinando. Por isso que a lógica de dividir por 2, ela não é correta. Senão seria muito simples, a gente poderia fazer isso, tá? Então o que eu preciso fazer? Aplicar lá a formulazinha. Beleza? Entenderam? Vou trazer um outro exercício para vocês. Ah, mas o que é interessante também? Cálculo de fatorial, tá? Vamos dar um exemplo aqui como que eu calculo fatorial, só para a gente praticar um pouco mais isso. Coloquei o exemplo 1, vamos colocar o exemplo 2. Professor, como é que eu faço o cálculo de fatorial? Explica de novo isso aqui que eu não entendi muito bem. Vamos fazer uns exemplos aqui. Imagina o seguinte, ó. Vamos calcular a combinação de, vamos pensar aqui, 10 combinado 3 a 3. O que seria isso aqui? 10 elementos e eu vou formar grupos de 3 pessoas, tá? Como são grupos de 3 pessoas, a pessoa A, B e C e a pessoa C, B e A é a mesma. Então a ordem, grupos de 3 pessoas, a ordem não importa. Então combinação. Como é que ficaria isso aqui? 10 fatorial dividido por 3 fatorial, abre parênteses, 10 menos 3 fatorial, fecha parênteses. Legal, eu sei que aqui vai me dar 7 fatorial, então eu vou puxar esse 10 até o 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Parei no 7 por quê? Porque eu sei que 10 menos 3 vai me dar 7 fatorial. Coloco o 7 fatorial aqui, ó, e posso cancelar com 7 fatorial de baixo. Resolvendo isso aqui, vai ficar o seguinte, ó. Em cima eu vou ter 9 vezes 8 vai me dar 72 vezes 10. Aliás, eu posso até simplificar um pouco, tá? Antes de eu multiplicar aqui, vamos só fazer uma simplificação. Vou copiar o 10 vezes 9 vezes 8. 3 fatorial é 3 vezes 2, né? Então, ó, 3 vezes 2. Posso simplificar aqui ainda, ó. Se eu simplificar o 8 com 2, fica só 4 aqui em cima. Se eu simplificar o 3 com o 9, vai ficar só 3 aqui em cima. Opa!
3 vezes 4 vai me dar 12, 12 vezes 10, 120. Opa, então quer dizer que se eu tiver 10 elementos e combinar 3 a 3, 10 pessoas numa sala e eu quiser fazer grupos de 3, quantos grupos diferentes eu consigo fazer? 120 grupos, certo? Vamos dar um exemplo aqui, ó, o último, terceiro e último exemplo, que é um exemplo dos jogadores de futebol. Então, ó, vamos pegar aqui, deixa eu dar uma olhada no exercício para a gente colocar um exercício bem bacana aqui para vocês. Entre os jogadores titulares de futebol, vamos colocar assim, ó. Entre os jogadores titulares de futebol. Deseja-se uma comissão. A palavra comissão, pessoal, ela é muito comum nos problemas de combinação, tá? Quando fala comissão, aí você já vai aí pensar na combinação para resolver. Composta de 5 elementos. 5 elementos aqui, ele está falando de 5 pessoas, tá? 5 elementos. Então é o seguinte, eu tenho um time de futebol e nesse time de futebol eu quero formar grupos de 5 pessoas. Eu até peguei meu rascunho porque eu nem lembro quantas pessoas são no time de futebol, mas ó, para quem é igual eu e não sabe o número de pessoas que fazem parte dos titulares do time de futebol, eu peguei aqui e vou anotar, 11. Então no time de futebol tem 11 titulares, tá? 11 titulares. E desses 11 titulares, 10 são jogadores e um é o goleiro, né? Então tem 10 jogadores e um goleiro. Então lá no time de futebol, eu tenho 11 titulares, tá? 11 no total, estou considerando o goleiro, 11 pessoas. Eu quero formar grupos de 5. Então, ó, entre os jogadores titulares de um time de futebol, ou seja, 11, deseja-se formar uma comissão composta por 5 elementos, por 5 pessoas. Como que seria isso, professor? Seria 11 combinados 5 a 5, certo? Isso vai ficar como? Vai ficar 11 fatorial dividido por 5 fatorial, abre parênteses, 11 menos 5 fatorial. E isso aqui eu vou ter o seguinte, ó. Espero que dê espaço aqui pra gente, se não der, eu faço aqui um rascunho. Aqui eu sei que vai chegar até no 6, pessoal, porque 11 menos 5 vai me dar 6 fatorial. Então eu vou puxar isso aqui até o 6 fatorial. Então vai ficar assim, ó, 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. Parei no 6 fatorial aqui, porque eu sei que aqui embaixo vai me dar 6 fatorial. 5 fatorial, eu já vou colocar aqui, é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 fatorial aqui, eu copio, então só de novo, ó, esse 5 fatorial eu já desenvolvi ele aqui, não resolvi, mas desenvolvi para poder cancelar em cima. Opa, esse 6 fatorial é porque é 11 menos 5, cancelou aqui esse com esse. Agora eu vou simplificar algumas coisas, por exemplo, eu posso juntar o 4 com 2, que vai me dar 8, e cancelar esse 8 aqui, não é? Já cancelei o 8. Posso pegar esse 10 aqui, simplificar com 5 e vai ficar só 2. Posso pegar o 9 aqui e cancelar com 3, vai ficar só 3 aqui em cima. Aí eu vou ter aqui 11 vezes 2, vezes 3, vezes 7. 11 vezes 3 vai me dar 6, 6 vezes 7 vai me dar 42, 42 vezes 11. 42 vezes 11 vai me dar 2, 6, 4, 462. Ou seja, quantos grupos de 5 pessoas eu consigo formar pegando 11? Eu tenho um grupo com 11, quantos grupos menores, né, de 5 eu consigo formar? 462 grupos. Então, de novo, combinação, ordem não importa. Como é que eu calculo combinação? Eu pego o total de elementos e pego o grupo que eu quero formar. Então, eu tenho 10, vou formar grupos de 3, ou eu tenho 11, vou formar grupos de 5, e aí eu vou usar a fórmula da combinação, né? Fatorial do primeiro, fatorial do segundo, abre parênteses, fatorial do primeiro menos o segundo, e resolvo. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Tchau, tchau, um abraço e até mais.